Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E nós temos recebido muitas perguntas aqui no canal sobre o que seria NESARA, GESARA e MEDBEDS. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente, gente, muita esperança. Porque, olha, tá tudo muito esquisito, tá tudo muito pesado, mas o que as entidades nos dizem é para que a gente aguente firme, porque logo, logo isso tudo vai passar. E, como sempre, continuar pedindo a todos vocês que continuem orando, gente, está dando certo, nós estamos conseguindo obter muitas suavizações. A egrégora de luz do planeta está sendo fortalecida cada dia mais, e tudo está caminhando conforme os planos do nosso Cristo amado. Por mais que a gente ache que não, as coisas estão caminhando como elas devem caminhar. E para nós, qual é o nosso dever nessa hora, gente? É resistir, é orar. E é isso que nós temos que continuar fazendo, orando pela paz no mundo, orando pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral, orando pelas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, para que essa energia acumulada nesses locais seja transmutada em energia positiva. E também, gente, vamos assim orar pela suavização da operação de despertamento físico, porque essa, gente, será a última grande prova planetária que nós vamos enfrentar enquanto mundo de expiação e provas. Mas se a gente se unir em oração, nós ainda estamos em tempo de conseguir mais suavizações para essa operação. E finalmente vamos orar pedindo que esse plano perverso das trevas, da elite trevosa, não tenha sucesso junto aos encarnados trevosos que os servem. Vamos orar, gente, com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, porque se tem alguém que está no controle de tudo, esse alguém é Ele. Então vamos confiar nele. Ele é o nosso capitão aqui planetário, né? Então ele sabe o que está fazendo. Mas vamos começar o assunto aqui do nosso vídeo. E é o seguinte, realmente nós temos recebido aqui muitas perguntas dos ouvintes me perguntando: Luíse, o que é o NESARA, o que é o GESARA, e as MEDBEDS, são boas, são más, existem, não existe? E eu realmente não sabia responder, porque, gente, eu não sei tudo, mas na primeira ocasião que eu tive, eu perguntei para a espiritualidade e a resposta veio. Então essas respostas dessas questões aí que nós vamos ver hoje, no episódio de hoje. Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre esses assuntos. Afinal de contas, o que são a NESARA e a GESARA? Porque é importante a gente saber o que é isso. E eu fui pesquisar na internet e, segundo a Wikipédia, a NESARA é a Lei Nacional de Segurança e Recuperação Econômica. NESARA é a sigla em inglês.
tá? E ela seria um conjunto de reformas econômicas propostas para os Estados Unidos que foram sugeridas por um cidadão de lá chamado Harvey Francis Barnard durante a década de 1990. As propostas da NESARA incluíam a substituição do imposto de renda por um imposto nacional sobre vendas, a abolição dos juros compostos sobre empréstimos garantidos e o retorno a uma moeda bimetálica. E aí eu fiquei pensando, né? O que é uma moeda bimetálica? Bem, uma moeda bimetálica, como o nome diz, é uma peça monetária feita de dois metais ou ligas diferentes, geralmente com um anel externo e um centro contrastante, como por exemplo a nossa moeda de R$1, que tem um miolo de aço inoxidável e um anel por fora de aço eletrorrevestido, sendo usada para proteção contra falsificações e para criar moedas com maior valor ou mais difíceis de copiar. Enfim, o Barnard alegava que essas propostas, se fossem adotadas, resultariam em inflação zero e uma economia mais estável. E esse rapaz, esse senhor, enfim, ele era consultor de engenharia e professor com doutorado em teoria de sistemas. E ele criou essa proposta da NESARA no final da década de 1980 e início da década de 1990. Lembrem-se que naquela época a gente ainda não tinha internet como nós temos hoje. Então nem se cogitava em moeda digital, dinheiro digital. Ele realmente, a proposta dele dizia que tinha que usar a moeda mesmo, bimetálica. Era a proposta dele. Para quê? Para evitar falsificações. Galera rodar dinheiro falso, né? Porque a moeda ela é muito mais difícil de ser falsificada. Ela dá muito mais trabalho, que exige fundição, enfim, uma série de processos, né? Já a moeda de papel, ela é mais fácil, digamos assim, de ser reproduzida de uma forma ilegal, né? Enfim, o Barnard imprimiu 1.000 cópias da sua proposta, que se chamava Drenando o Pântano, Reforma da Política Monetária e Fiscal. E pegou essas cópias todas e mandou para membros do Congresso norte-americano, acreditando que ela seria observada rapidamente pelos seus méritos, né? Porque era uma proposta muito boa mesmo, né? E ele se baseava na teoria de que a dívida é o principal fator econômico que inibe o crescimento da economia e que os juros compostos seriam o principal mal moral e a razão para o endividamento, né? E a verdade é que o Barnard fez várias outras tentativas durante a década de 1990 para chamar a atenção política para os problemas que ele via na economia dos Estados Unidos e também para que eles prestassem atenção na sua proposta de recuperação econômica baseada nas causas principais que ele determinou. Após os esforços do Barnard para obter apoio político não terem sucesso, ele decidiu então, no ano de 2000, liberar a sua proposta para o domínio público e publicá-la na internet, que naquela época, em 2000, a internet já estava começando, né?
Então, o Barnard fundou o Instituto Nessara em 2001 e republicou a obra dele com outro nome, tá? O fato é que essas propostas, infelizmente, nunca foram apresentadas ao Congresso americano. E ainda, segundo a pesquisa que eu fiz, mais tarde, a Nessara teria se tornado mais conhecida como tema de uma teoria da conspiração com características de culto, cuja promotora original teria sido a personalidade da internet chamada Shane Candace Goodwin, mais conhecida como Dove of Oneness, que em português significa pomba da harmonia. Essa pessoa, né, a Goodwin, teria se apropriado da ideia da Nessara sem o consentimento do Barnard, que era o seu criador, e no ano de 2005, ele acabou falecendo. Então, o fato dele ter falecido, de certa forma, criou uma oportunidade para a Shane Candace Goodwin se apropriar dessa ideia e começar a apresentar isso como se fosse meio que um culto, um negócio assim, né? Já começou a dar uma distorcida aí na proposta inicial do Barnard, que sim, era muito boa mesmo. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse episódio, já sabe, gente, aquele pacotinho youtubístico, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aí no nosso canal, porque isso ajuda muito. Essa pessoa, Shane Goodwin, alegou que a lei teria sido, na verdade, aprovada com disposições adicionais, como sendo a Lei Nacional de Segurança e Reforma Econômica. E, posteriormente, essa lei teria sido suprimida pelo governo do George W. Bush e pela Suprema Corte. E os e-mails conspiratórios dessa pessoa, tal Goodwin, foram traduzidos para vários idiomas e tiveram muitos seguidores online. E os adeptos dessa teoria, que aí já tinha virado, gente, uma teoria, já virou um negócio assim, sabe, cresceu, virou um negócio meio de culto, uma teoria da conspiração, e os adeptos dessa teoria começaram a usar também o termo GESARA, que seria a abreviação de Lei Global de Segurança e Recuperação Econômica, ou Lei Global de Segurança e Reforma Econômica. E o objetivo da GESARA seria o de estender as reformas propostas pela Nessara para além dos Estados Unidos da América, abrangendo todo o planeta, né? Então ficou claro, né, gente? O Nessara nasceu realmente de uma pessoa que tinha boas intenções e era focado para a economia dos Estados Unidos da América. Aí ele não conseguiu ter sucesso no Congresso e ficou tentando, acabou liberando a ideia dele para o público, certo, na esperança que o próprio público começasse a fazer pressão no Congresso norte-americano para a implantação dessa reforma. E só que com a morte dele em 2005, essa ideia ficou ali pairando e acabou sendo, digamos assim, abraçada pelo Shane ou pela Shane C. Goodwin, e virou um culto, virou um negócio assim já meio diferente. E aí, a partir disso, os próprios seguidores do culto criaram o que se chama de GESARA. Eles pegaram a ideia do Nessara, que era voltada para os Estados Unidos, e
expandiram isso para o mundo todo, tá? E eu quis dar essas informações para vocês de caráter geral, que é importante a gente saber exatamente o que são, qual é o conceito, o que aconteceu, para que a gente possa ter uma ideia melhor, né? E fazer uma análise, né? E aí, com base em toda essa rápida explicação que eu dei para vocês, vem então a análise feita pela espiritualidade, porque aí eu perguntei, né? O que era essa Gessara, Nessara, se existia de verdade, se tinha alguma coisa oculta. E a resposta que a espiritualidade nos deu foi a seguinte: eles falaram assim: quanto a Gessara e Nessara são instituições fictícias e hoje em dia elas existem para enganar a quem nelas acredita. As verdadeiras instituições do mundo de regeneração ainda serão criadas, tá? Então, cuidado com tudo o que vos é colocado, pois, infelizmente, há grande infiltração trevosa em todos esses meios de comunicação, tá? Então, gente, é isso. Na verdade, não existe nada. É só conversa fiada, é só e-mail, é só site, é só notícias na internet, mas de fato, não existe nada, tá? As verdadeiras instituições do mundo de regeneração ainda estão para serem criadas. Essa é a informação da espiritualidade, tá? E agora nós vamos para um outro assunto também muito perguntado, que são as medbeds, tá? Para quem não sabe, as medbeds são as camas médicas ou camas de meditação. Bem, segundo o que rola aí na internet e tal, nos meios de comunicação, as medbeds, elas poderiam curar qualquer doença, mas elas estariam sendo mantidas em segredo do público em geral e sendo reservadas apenas para a elite, encarnada, claro, né? E frequentemente elas são descritas como tecnologia militar ou alienígena oculta, sempre mantidas em segredo do público, tá? Algumas empresas exploraram essa tendência, vendendo estadias em camas terapêuticas ou dispositivos com alegações de cura ou rejuvenescimento, tá? E são descritos 3 tipos de camas médicas, as medbeds. Nós teríamos as diagnósticas e curativas, com tecnologia holográfica, as regenerativas, incluindo o crescimento de membros, e as de rejuvenescimento, com a reversão da idade física, que são as que fazem mais sucesso aí entre o público, né? E lá fui eu, né, pesquisar na internet, e segundo a Wikipédia, que é um veículo, né, não existem evidências credíveis de tais dispositivos, tá? Ainda segundo a Wikipédia, as medbeds são uma tecnologia médica inexistente que ganhou destaque em narrativas de teorias da conspiração no início da década de 2020, né? E agora vamos ver o que a espiritualidade nos diz sobre as medbeds, que eu perguntei também, tá? E olha só o que eles disseram. A espiritualidade disse que as medbeds verdadeiras
serão implantadas no mundo de regeneração. As que existem por agora não são da luz e utilizam energias de baixíssima vibração. A recomendação dada é que, por enquanto, devemos ter cuidado e não utilizá-las. Olha só o que eles falaram, eles disseram que elas existem, porém, elas não empregam uma tecnologia da luz. Pelo contrário, elas trabalham com energias trevosas, com energias de baixíssima vibração. E então, realmente, elas devem existir, devem ser disponibilizadas para pessoal que tem muito dinheiro, muita influência, enfim. Só que quem faz o tratamento nelas paga um preço energético bem alto, porque são energias de baixíssima vibração. Então, a recomendação da espiritualidade é para que não se utilize isso por enquanto, que essa tecnologia vai ser disponibilizada para a humanidade de uma forma luminosa no mundo de regeneração, mais para frente, tá? E só para vocês saberem que quem nos deu essas importantes informações e esclarecimentos foi o nosso honrado e estimado Plímaco, ser elevadíssimo que atua nas altas esferas espirituais junto a Nossa Senhora. Já expliquei para vocês que eles se revezam, né? Nós temos o Plímaco, temos o Asclepíades, temos o Asclépios, agora apareceu o Sereno também, que é da equipe, que nunca tinha se manifestado, mas segundo ele sempre acompanhava os trabalhos aí da nossa equipe, e eles vão se revezando e sempre nos trazendo informações maravilhosas, esclarecedoras. Então eu espero agora finalmente ter dirimido as dúvidas de vocês quanto a Nessara, Gessara e as Medbeds. Tá bom, gente? Vamos aguardar, porque todas essas tecnologias virão, mas no mundo de regeneração, já dentro dos princípios crísticos, dos princípios da luz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do episódio. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês nos próximos episódios aqui desse canal. Um grande abraço e até mais!